Olá, pessoas! E aí, tudo certo com vocês? Eu sou a Paulinha Leal e esse é o Amigana Bookcast, o podcast literário para quem não tem tempo de ler. Chegamos, gente, com mais um episódio da nossa leitura conjunta de Orgulho e Preconceito. Estamos nos encaminhando para os últimos capítulos do livro e hoje nós vamos fazer a leitura dos capítulos 46 até o capítulo de número 50, certo? Então, gente, como essa semana, excepcionalmente, nós teremos 4 episódios, eu não vou me estender demais, né, aqui com a nossa abertura, porque vários dos recadinhos que eu procuro sempre dar no início dos episódios, eu faço em todos eles, então eu não vou me estender muito por aqui. Apenas quero lembrar a vocês que, para quem ainda não votou, a nossa enquete está rolando e ela vai ficar aberta até sexta-feira, até dia 30, para vocês poderem votar no livro da nossa próxima leitura conjunta. Lembrando que essa leitura ela vai ser feita em novembro, porque em outubro eu vou trazer algo um pouquinho diferente, não vai ser uma leitura, né, de um livro completo, mas vai ser surpresa. Então não deixe de votar. Você pode votar tanto pelo Instagram, a enquete fica disponível nos nossos stories, sempre quando sai um episódio novo, como você pode votar aqui também pelo Spotify, eu deixei a enquete já aqui. E para quem me escuta pelo YouTube, a enquete está na descrição do vídeo, é só você ir lá, ver quais são as 3 opções dos livros que eu coloquei, e você escolhe qual que é o seu favorito e coloca no comentário o nome do livro que você quer que eu faça a leitura. Certinho? Gente, para quem ainda não me segue no Instagram, o nosso Instagram é o Amigana Bookcast e o nosso canal do YouTube é o Amigana Books. Então, dá uma passadinha lá, confere, siga a gente por lá. Pelo Instagram é o canal principal onde eu coloco todas as informações de primeira mão. Então, tudo que vai acontecer em relação a algum episódio, as nossas próximas leituras, deixo algumas dicas lá também, posto aquelas frases que mais me impactaram durante a leitura do livro, então eu coloco lá também. Então fique ligadinho lá, que a Amigana adora bater um papo com vocês, então pode chamar lá pelo direct também. E é isso, gente. Vamos logo para a nossa leitura, porque as coisas estão começando a serem resolvidas e eu tô doida para saber o que vai acontecer. Lembrando que essa, gente, é a nossa última semaninha da nossa leitura conjunta. Então eu espero que dê tudo certo e que eu consiga liberar aí todos os episódios que estão faltando para vocês ainda esta semana. E agora, vocês já sabem, né? Peguem aí o seu cafezinho, separe o seu fonezinho, se aconchegue no seu cantinho favorito e simbora para a leitura de mais 5 capítulos de Orgulho e Preconceito. Capítulo 46. Elizabeth ficara muito desapontada a não encontrar nenhuma carta de Jane ao chegar pela primeira vez a Lambton. E esse desapontamento se renovara em 2 manhãs seguidas. Mas na terceira, sua aflição terminou, e sua irmã pôde ser perdoada pelo recebimento de 2 cartas de uma só vez, sobre uma das quais estava assinalado que se extraviara. Ela não se surpreendeu com aquilo, pois Jane escrevera o endereço com uma letra horrível. Eles estavam preparando-se para um passeio quando chegaram as cartas. O seu tio e sua tia, deixando-a sozinha para desfrutá-las em paz, partiram sozinhos. A carta extraviada devia ser lida primeiro. Fora escrita 5 dias antes. O começo continha uma descrição de todas as suas festinhas e compromissos, com as notícias que a província permitia. Mas a segunda metade, datada do dia seguinte e escrita com evidente agitação, dava informações mais importantes. Dizia o seguinte: depois que escrevi o que vai acima, queridíssima Lizzie, aconteceu uma coisa muito inesperada e grave, mas tenho medo de alarmar você. Fique certa de que todos nós estamos bem. O que tenho a dizer está relacionado com a Lídia, coitada. À meia-noite de ontem,
Quando todos estávamos preparando-nos para dormir, chegou uma mensagem urgente da parte do Coronel Foster para nos informar que ela fugira para a Escócia com um de seus oficiais. Para falar a verdade, com o Ika. Imagine a nossa surpresa. Para Kitty, porém, a coisa não pareceu assim tão inesperada. Lamento muito, muito mesmo. Uma união tão imprudente de ambas as partes, mas quero esperar o melhor e que o caráter dele tenha sido mal interpretado. Posso facilmente acreditar que ele seja cabeça oca e indiscreto, mas isso que fez, o que deve deixar-nos contentes, não indica que tenha algo de mal no coração. Sua escolha é pelo menos desinteressada, pois deve saber que papai não pode dar-lhe nada. Mamãe está muito abatida. Papai suportou melhor o choque. Como estou agradecida por nunca termos deixado que nenhum dos dois soubesse o que se tem dito contra ele, nós mesmas temos de esquecer isso. Acredita-se que eles partiram por volta da meia-noite de sábado, mas não deram por sua falta até ontem às 8 da manhã. A mensagem urgente foi enviada na hora. Minha querida Lizzie, eles devem ter passado as 10 milhas daqui. O Coronel Foster dá-nos razões de esperar que ele logo esteja por aqui. Lídia deixou um bilhetinho para a esposa dele, informando-a de suas intenções. Tenho de parar por aqui, pois não posso ficar muito tempo longe da mamãe, coitada. Receio que você não consiga decifrar esta carta, mas eu mal sei o que escrevi. Sem dar a si mesma algum tempo para reflexão e sem sequer saber o que sentia, Elizabeth, ao acabar a carta, imediatamente pegou a outra e, abrindo com a máxima impaciência, leu o que segue escrito um dia depois do fim da primeira. A esta altura, querida irmã, você já recebeu a minha carta tão estabanada. Espero que esta esteja mais inteligível, mas, embora não impressionada pelo tempo, a minha cabeça está tão confusa que não posso garantir que vá ser coerente. Caríssima Lizzie, não sei bem por onde começar, mas tenho más notícias para você, que não podem ser deixadas para depois. Por mais imprudente que fosse o casamento entre o Ika e a nossa pobre Lídia, estamos agora ansiosos para ter certeza de que ele ocorreu, pois há razões até demais para temermos que não foram para a Escócia. O Coronel Foster veio ontem, tendo deixado Brigton na véspera, poucas horas depois da mensagem urgente. Embora a cartinha de Lídia para a senhora Foster lhes desse a entender que estavam a caminho de Gretna Green, ficaram sabendo por meio de Danny que, na sua opinião, o Ika jamais teve a intenção de ir para lá ou de se casar com Lídia, o que foi repetido na presença do Coronel Foster, que, alarmando-se de imediato, partiu para Brigton com a intenção de rastrear o seu caminho. Conseguiu facilmente rastreá-los até Clapham, mas não mais além, pois ao chegarem àquele lugar, os dois alugaram uma carruagem e mandaram de volta a Chase, que os trouxera de Epsom. Tudo o que se sabe depois disso é que foram vistos na estrada que leva a Londres. Nem sei o que pensar. Depois de efetuar em Londres todas as investigações possíveis, o Coronel Foster veio para Hertfordshire, fazendo o mesmo em todas as barreiras e em todos os albergues de Barnet e Hatfield, mas sem sucesso. Ninguém os viu passar por ali. Com a mais cordial preocupação, ele veio a Longbourn e nos expôs às suas apreensões, de um modo que honra o seu coração. Sinceramente, sinto muito por ele e pela senhora Foster, mas ninguém pode responsabilizá-los por nada. Querida Lizzie, é enorme a nossa aflição. Papai e mamãe esperam pior, mas não consigo pensar tão mal dele. Muitas circunstâncias podem ter tornado preferível para eles se casarem em caráter privado em Londres a seguirem seus primeiros planos. E mesmo que ele pudesse conceber um tal plano contra uma moça com as relações de Lídia, o que não é provável, é possível supor que ela esteja a tal ponto perdida? Impossível. Lamento dizer, porém, que o Coronel Foster não está disposto a acreditar no casamento,
Ele balançou a cabeça quando exprimira as minhas esperanças e disse que temia que Wiccan não fosse um homem confiável. Mamãe, coitada, está muito mal e não sai do quarto. Se pudesse fazer alguma coisa, seria melhor, mas isso não é de se esperar. Quanto a papai, nunca na vida o vi tão abalado. A pobre Kitty arrepende-se de ter escondido a ligação entre eles. Mas, como se tratava de matéria confidencial, não é de se espantar. Estou realmente satisfeita, querida Lise, por você ter sido poupada dessas tristes cenas. Mas agora que o primeiro choque já passou, devo confessar que estou ansiosa pela sua volta. Não sou tão egoísta, porém, a ponto de pressioná-la para que volte, e se isso for inconveniente para você. Adieu. Pego da pena mais uma vez para fazer justamente o que acabei de dizer que não faria. Mas a situação é tal que não posso deixar de pedir insistentemente que todos vocês voltem o quanto antes. Conheço tão bem o titio e a titia que não tenho medo de pedir isso, embora tenha mais de uma coisa a pedir a ele. Papai está indo agora a Londres com o Coronel Foster para tentar achar Lídia. O que pretende fazer, não sei, mas o seu profundo abatimento não lhe permitirá tomar qualquer medida de maneira segura e prudente, e o Coronel Foster tem de estar de volta a Brighton amanhã à noite. Numa tal situação, os conselhos e a assistência de titio seria o que há de melhor no mundo. Ele logo vai compreender o que devo estar sentindo, e eu confio na bondade dele. Onde está o titio? Exclamou Elizabeth, pulando da cadeira ao acabar de ler a carta, ansiosa por ir atrás dele, sem perder um segundo de tempo tão precioso. Mas ao chegar à porta, ela foi aberta por um criado e apareceu o Sr. Darcy. O rosto pálido e a agitação de Elizabeth assustaram-no, e antes que pudesse recuperar-se para falar, ela, em cuja mente todas as ideias eram relegadas a segundo plano pela situação de Lídia, exclamou apressada. Sinto muito, mas tenho de sair. Tenho de encontrar o Sr. Gardiner agora, sobre um assunto que não pode ser adiado. Não tenho um minuto a perder. Meu Deus, o que aconteceu? Exclamou ele, com mais sentimentos do que polidez, e em seguida, recompondo-se, prosseguiu. Não vou detê-la, nem por um minuto, mas deixe que eu vá atrás deles, ou mande um criado procurá-los. A senhorita não está bem, não pode fazer isso. Elizabeth hesitou, mas seus joelhos tremiam e ela percebeu que seria inútil tentar ir atrás deles. Chamando o criado, então, ela pediu que trouxesse seus patrões de volta para casa imediatamente, mas em voz tão baixa que ele quase não conseguiu entender. Quando ele saiu do aposento, ela se sentou, incapaz de se sustentar, e com tão mal a aparência que era impossível para Darcy deixá-la sozinha ou deixar de dizer em tom de carinho e pena. Deixe-me chamar a sua criada. Não há nada que você possa tomar para reanimá-la? Posso trazer-lhe um copo de vinho? A senhorita não está nada bem. Não, obrigada, replicou ela, tratando de se recompor. Não tenho nenhum problema. Eu estou bem. Só fiquei nervosa com uma notícia terrível que acabei de receber de Longbourn. Ela se derreteu em lágrimas ao mencionar aquilo, e durante alguns minutos não conseguiu articular mais nenhuma palavra. Darcy, em penosa expectativa, só conseguiu murmurar algo acerca de sua preocupação e observá-la em silenciosa compaixão. Por fim, ela tornou a falar. Acabo de receber uma carta de Jane com notícias terríveis que, que não pode ser escondidas de ninguém. Minha irmã mais moça abandonou todos os amigos e fugiu. Jogou-se nos braços do Sr. Wickham. Foram embora de Brighton. Você o conhece muito bem para adivinhar o resto. Ela não tem dinheiro, não tem conhecidos, nada que possa levá-lo a... Está perdida para sempre. O espanto paralisou Darcy. Quando eu penso, acrescentou ela com uma voz mais agitada, que eu podia ter impedido isso.
Eu sabia quem ele era se tivesse explicado só uma pequena parte do caso, uma parte do caso em que fui informada para minha própria família, se conhecesse o caráter dele. Isso não podia ter acontecido, mas agora é tarde, tarde demais. Estou horrorizado, exclamou Darcy. Horrorizado e chocado. Mas isso é certo? Absolutamente certo? É sim. Partiram juntos de Brighton domingo à noite e os seus rastros foram seguidos até Londres, mas não mais além. Certamente não foram para a Escócia. E o que foi feito? O que tentaram fazer para recuperá-la? Meu pai foi a Londres e Jane escreveu para pedir ajuda imediata ao meu tio. Espero que em meia hora já estejamos de partida. Mas nada se pode fazer. Sei muito bem que nada se pode fazer. Como convencer um homem desses? E como descobrir onde estão? Não tenho a menor esperança. É tudo muito horrível. Darcy balançou a cabeça, concordando silenciosamente. Quando abri os meus olhos para o verdadeiro caráter dele, se eu tivesse sabido o que devia fazer, se tivesse tido a coragem de fazer, mas não sabia. Tive medo de exagerar na dose. Maldito, maldito erro! Darcy não respondeu. Parecia nem ouvir e andava de um lado para o outro do aposento em profunda meditação, com a testa franzida e de ar sombrio. Elizabeth logo notou e compreendeu de imediato. Seu domínio sobre ele estava acabando. Tudo tinha de acabar perante tamanha prova da fraqueza da família, tal certeza da mais profunda desgraça. Não podia nem admirar-se, nem condená-lo, mas pensar que ele tinha um grande domínio de si mesmo não a consolou em nada, não aliviou em nada sua angústia. Ao contrário, aquele pensamento vinha sob medida para fazê-la entender seus próprios desejos, e ela nunca sentira tão sinceramente que podia amá-lo quanto agora, quanto todo o amor já era em vão. Mas seus problemas pessoais, embora a distraíssem, não podiam absorvê-la. Lídia, a humilhação, a desgraça que estava trazendo a todos logo se sobrepôs a qualquer consideração pessoal, e cobrindo o rosto com um lenço, Elizabeth logo se desligou de tudo, e depois de uma pausa de vários minutos, só voltou a ter alguma consciência da situação pela voz de seu companheiro, que, de um jeito que, embora expressasse compaixão, também exprimia moderação, e disse: Receio que há tempo a senhorita deseja a minha ausência. Nem tenho algo a alegar para desculpar a minha permanência, a não ser uma preocupação verdadeira, ainda que inútil. Quisera Deus que eu pudesse dizer ou fazer alguma coisa para consolá-la de tal angústia, mas não vou perturbá-la com vãos desejos, que podem parecer feitos só para atrair agradecimentos. Temo que seja horrível caso venha impedir que a minha irmã tenha hoje o prazer de vê-la em Pemberley. Assim, peço que tenha a gentileza de levar as nossas desculpas à senhorita Darcy. Diga-lhe que problemas urgentes exigem a nossa volta imediata para casa. Esconda dela a triste verdade, o mais que puder, mas sei que não será por muito tempo. Ele prontamente lhe prometeu guardar segredo. Exprimiu mais uma vez a sua consternação com a angústia dela. Fez votos de que o caso tivesse uma conclusão mais feliz do que no momento havia razão de se esperar, e deixando suas saudações aos parentes dela, com um olhar sério de despedida, se retirou. Quando ele deixou a sala, Elizabeth sentiu como era improvável que se vissem de novo num clima de tal cordialidade, como a que marcou os diversos encontros que tiveram em Derbyshire. E enquanto lançava um olhar retrospectivo sobre o relacionamento inteiro, tão cheio de contradições e tão diversificado, ela suspirou ante a perversidade dos seus sentimentos, que agora promoviam a continuidade de tal relação e antes ansiavam pelo seu fim. Se a gratidão e a estima forem sólidos fundamentos para o amor, a mudança de sentimentos em Elizabeth não há de ser nem improvável nem culpada. Mas, se não forem,
Se o afeto que nasce dessa fonte for insensato ou antinatural, em comparação com o que tantas vezes se diz surgir de um primeiro contato com o seu objeto, e até antes de se trocarem duas palavrinhas, nada se poderá dizer em sua defesa, exceto que ela dera uma oportunidade ao segundo método em sua queda por Wicca, e que o seu fracasso talvez a autorizasse a buscar o outro método, menos interessante. Seja como for, a partida dele a deixou triste, e nesse primeiro exemplo do que a infâmia de Lídia deveria provocar, experimentou ela uma nova angústia, ao refletir sobre aquele infeliz caso. Nunca, desde a leitura da segunda carta de Jane, tivera ela alguma esperança de que o Wickham tivesse a intenção de casar com Lídia. Só mesmo Jane, pensou, podia nutrir tal expectativa. O que menos sentia em todo aquele caso era surpresa. Enquanto o conteúdo da primeira carta permaneceu em sua mente, ela estava profundamente surpresa, admiradíssima de que Wickham se casasse com uma moça sem que fosse por dinheiro. E lhe pareceu incompreensível como Lídia podia tê-lo conquistado. Mas agora tudo parecia muito natural. Para um caso como esse, ela possuía encantos suficientes e, embora não julgasse que Lídia participasse de uma fuga sem a intenção de se casar, não tinha dificuldade em acreditar que nem a virtude nem a inteligência a impediriam de se tornar uma presa fácil. Ela jamais percebera, enquanto o regimento estava em Hertfordshire, que Lídia tivesse qualquer queda por ele, mas estava convencida de que a irmã só precisava de um encorajamento para se relacionar com alguém. Ora um oficial, ora outro era o seu favorito, enquanto as atenções deles os elevavam na opinião dela. Seus amores flutuavam continuamente, mas nunca ficavam sem objeto. Que erro negligenciar e ter indulgência por uma menina assim. Ah, como percebia tudo claramente agora. Ela estava louca para chegar em casa, para ouvir, ver, estar presente para compartilhar com Jane as atenções que agora estavam todas sobre os seus ombros. Numa família tão anarquizada, com um pai ausente, uma mãe incapaz de fazer qualquer coisa que exigia cuidados constantes. E embora estivesse quase certa de que nada podia ser feito por Lídia, a participação do tio parecia a maior importância. E até ele entrar na sala, a impaciência de Elizabeth foi extrema. O senhor e a senhora Gardiner voltaram correndo, assustados, imaginando, pela explicação do criado, que a sobrinha tivesse adoecido repentinamente. Mas depois de tranquilizá-los quanto a esse ponto, apressou-se em lhes comunicar por que os mandara chamar, lendo em voz alta as duas cartas e dando ênfase especial ao pós-escrito da segunda, com trêmula energia. Embora nunca tivessem tido nenhuma predileção por Lídia, o senhor e a senhora Gardiner não podia deixar de afligir-se profundamente. Aquilo envolvia não só Lídia, mas a todos. E depois das primeiras exclamações de surpresas e horror, o senhor Gardiner prometeu fazer tudo o que estivesse ao seu alcance. Elizabeth, embora esperasse aquilo, agradeceu-lhe aos prantos, e como os três eram movidos pelo mesmo espírito, tudo que se referiam à viagem foi prontamente resolvido. Deviam partir o quanto antes. Mas o que fazer quanto a Pemberley? Exclamou a senhora Gardiner. John nos disse que o senhor Darcy estava aqui quando você mandou chamar-nos, é verdade? É sim. Eu disse a eles que não vamos poder cumprir com os nossos compromissos. Isso está resolvido. Isso está resolvido, repetiu a outra enquanto entrava correndo na sala para se preparar. E eles já estão tão íntimos a ponto de Elizabeth contar toda a verdade? Ah, queria saber como foi. Mas as suas esperanças eram vãs, ou pelo menos só serviram para diverti-la na pressa e na confusão da hora seguinte. Se Elizabeth pudesse ficar sem fazer nada, teria tido a certeza de que toda ocupação era impossível para alguém tão aflita quanto ela. Mas tinha o que fazer, tanto quanto a sua tia, e, entre outras coisas, precisava escrever bilhetes a todos os amigos de Lambton, com falsas desculpas para a partida repentina. Em uma hora, porém,
Já tudo estava concluído, e tendo o Sr. Gardner, enquanto isso, liquidado a conta do albergue, nada mais restava fazer senão partir. E Elizabeth, depois de toda a aflição da manhã, viu-se num espaço de tempo mais breve do que teria, imaginando sentado na carruagem a caminho de Longbourn. Capítulo 47. Pensei muito no assunto, Elizabeth, disse o tio, enquanto se dirigiam à capital. E depois de refletir seriamente, estou muito mais propenso do que antes a ter a mesma opinião que a sua irmã mais velha sobre o assunto. Parece-me tão improvável que um rapaz conceba um tal plano contra uma mocinha que não é de modo algum desprotegida ou carente de amigos e que, na verdade, morava na casa da família do seu coronel, que estou muito inclinado a esperar o melhor. Como poderia ele pensar que os amigos dela nada fariam? Como poderia esperar voltar e ser bem recebido pelo regimento depois de tal afronta contra o coronel Foster? Não valeria a pena assumir tantos riscos. O senhor acha mesmo isso? Exclamou Elizabeth, recuperando a animação por um momento. Dou-lhe a minha palavra, disse a senhora Gardner. Começo a ter a mesma opinião que o seu tio. É uma violação óbvia demais da decência, da honra e de seus próprios interesses, para que ele seja culpado disso. Não consigo pensar tão mal de Wickham. Você mesma, Lizzie, pode renegá-lo, a ponto de crer que ele fosse capaz de alguma coisa dessas. Talvez não de negligenciar seus próprios interesses, mas acredito que seja capaz de todos os outros tipos de negligência. Realmente, se isso fosse verdade, mas não ouso ter esperança. Por que não iriam para a Escócia, se fosse esse o caso? Em primeiro lugar, replicou o Sr. Gardner, não há nenhuma prova definitiva de que não foram para a Escócia. Ah, mas que tenham passado da Chase para uma carruagem de aluguel é um indício tão claro. E, além disso, não encontraram nenhum rastro deles na estrada de Barnet. Muito bem, então. Suponhamos que estejam em Londres. Podem estar lá só para se esconder, sem mais nenhum motivo excepcional. Não é muito provável que o dinheiro seja abundante de ambos os lados. E pode ter-lhes ocorrido que é mais econômico, embora menos rápido, casar em Londres do que na Escócia. Mas por que tanto segredo? Por que tanto medo de serem descobertos? Por que o casamento teve de ser às escondidas? Ah, não. Não é provável. Seu amigo mais íntimo, como vemos na carta de Jane, estava convencido de que ele não pretendia casar-se com ela. O Wickham jamais se casará com uma moça que não tenha dinheiro. Não pode permitir-se isso. E que méritos tem Lídia? Que atrativos tem ela, além da juventude, da saúde e do bom humor, que pudessem motivá-lo a, por sua causa, perder toda a possibilidade de um bom casamento? Não posso julgar os obstáculos que o receio de cair em desgraça no regimento poderia opor a uma fuga desonrosa com ela, pois nada sei sobre os efeitos que tal ato pode provocar. Mas, quanto à sua outra objeção, receio que ela dificilmente se mantenha firme. Lídia não tem irmãos que a defendam e pode imaginar pelo comportamento de papai, por sua indolência e pela pouca atenção que sempre pareceu dar ao que se passava na família, que ele agiria e pensaria tão pouco neste caso quanto qualquer pai costuma fazer numa situação como esta. Mas você acha possível que Lydia esteja tão apaixonada por Wickham a ponto de concordar em viver com ele sem se casar? Parece que sim, e é muito chocante, sem dúvida, tornou Elizabeth com lágrimas nos olhos. Que o senso de decência e de virtude de uma irmã admita dúvidas quanto a esse ponto. Mas, na verdade, não sei o que dizer. Talvez eu não esteja sendo justa com ela. Ela é muito jovem, nunca lhe ensinaram a pensar em assuntos sérios, e nos últimos 6 meses, ou melhor, nos últimos 12 meses, ela só se preocupou com diversões e com vaidade.
Permitiram-lhe gastar o tempo de maneira mais ociosa e frívola possível e adotar qualquer opinião que lhe apresentassem. Desde que o regimento de Hertfordshire veio aquartelar-se em Meryton, o amor, os namoros e os oficiais foram as únicas coisas que passaram por sua cabeça. E de tanto pensar e falar nessas coisas, ela fez tudo o que estava ao seu alcance para dar uma maior, como diria, suscetibilidade a seus sentimentos, que já por natureza são muito ardentes. E todos sabemos que Wicca tem todos os encantos, na aparência e nos modos, que podem conquistar uma mulher. Mas veja você que Jane, disse a tia, não tem de Wicca uma opinião tão má a ponto de acreditar que ele seja capaz de uma coisa dessas. E de quem Jane alguma vez pensou mal? E será que existe alguém que, seja qual for a sua conduta passada, ela julgue capaz de uma coisa dessa até ter provas? Mas Jane sabe tanto quanto eu quem o Wicca de fato é. Nós duas sabemos que ele tem sido um devasso, no sentido mais forte da palavra, que não tem nem integridade nem honra, que é uma pessoa tão falsa e mentirosa quanto insinuante. E você realmente sabe disso tudo, exclamou a senhora Gardner, cuja curiosidade e respeito da fonte daquela informação era muito viva. Sei sim, replicou Elizabeth corando. Eu lhe contei outro dia o infame comportamento dele para com o Sr. Darcy. E a senhora mesmo, quando esteve em Longbourn, ouviu como ele falava do homem que se comportou para com ele com tanta tolerância e generosidade. E existem outras circunstâncias que não estou autorizada, de que não vale a pena falar. Mas são intermináveis as suas mentiras sobre toda a família de Pemberley. Pelo que ele falava da senhorita Darcy, e eu estava bem preparada para ver uma moça orgulhosa, reservada e desagradável. Ele, porém, sabia que era exatamente o contrário. Sabia que ela era tão simpática e despretensiosa como a conhecemos. Mas Lydia não sabe de nada disso. Como pode ela ignorar o que você e Jane parecem compreender tão bem? É verdade. E essa é a pior parte. Até ir a Kent e me encontrar diversas vezes, tanto com o Sr. Darcy quanto com o seu parente, o Coronel Fitzwilliam, eu mesma não o conhecia a verdade. E quando voltei para casa, o regimento de Hertfordshire estava para deixar Meryton em 1 ou 2 semanas. Sendo assim, nem Jane, para quem eu contei tudo, nem eu julgamos necessário tornar público o que já sabíamos. Pois aparentemente de que serviria que a boa opinião que toda a vizinhança tinha sobre ele fosse destruída? E mesmo quando se decidiu que Lydia iria com a senhora Forster, nunca me ocorreu a necessidade de abrir os seus olhos quanto ao caráter dele. Nunca me passou pela cabeça que ela corresse o risco de ser enganada. Não é difícil compreender que eu estava longe de esperar que tudo aquilo podia ter uma consequência dessas. Quando todos partiram para Brigton, então, imagino que você não tinha nenhuma razão para acreditar que ele se amasse. Nenhuma! Não consigo lembrar-me de nenhum sinal de atração da parte de nenhum dos dois. E se algo desse tipo fosse perceptível, a senhora deve saber que a nossa não é uma família em que uma coisa dessas possa passar em brancas nuvens. Quando ele ingressou na milícia, ela logo passou a admirá-lo. Mas o mesmo aconteceu com todas nós. Todas as jovens de Meryton e cercanias enlouqueceram por ele nos primeiros 2 meses. Mas nada fazia que ela se destacasse por alguma atenção especial. E, portanto, depois de um período de extravagante e violenta admiração, a sua fantasia com ele se dissipou e os outros do regimento, que a tratavam com mais distinção, voltaram a ser seus favoritos. É fácil compreender que, por pouco que essa repetida discussão pudesse acrescentar a seus receios, esperanças e conjecturas acerca desse interessante assunto, nenhum outro pôde afastá-los dele durante toda a jornada. Este nunca esteve distante dos pensamentos de Elizabeth. Atormentada pela mais profunda angústia e pelo remorso, não conseguiu ter nenhum momento de tranquilidade ou esquecimento.
Viajaram com a máxima velocidade e, dormindo uma noite na estrada, chegaram a Longbourn no dia seguinte, à hora do jantar. Foi um consolo para Elizabeth ver que Jane não tivera de suportar uma espera longa demais. Ao entrarem no cercado, os pequenos Gardiners, atraídos pela visão da Chase, estavam nos degraus da casa. E quando a carruagem estacionou diante da porta, a alegre surpresa que iluminou os rostos e se manifestou em todo o corpo das crianças, com saltos e pinotes, foi a primeira agradável prova de que eram bem-vindos. De um salto, Elizabeth desceu da carruagem e, depois de darem cada um deles um beijo apressado, correu para o vestíbulo, onde Jane, que desceu correndo do quarto da mãe, imediatamente foi ter com ela. Elizabeth, enquanto a abraçava carinhosamente e as lágrimas transbordavam dos olhos de ambas, imediatamente perguntou se tinham alguma notícia dos fugitivos. Ainda não, respondeu Jane. Mas, agora que meu querido tio chegou, espero que tudo corra bem. Papai está em Londres? Está. Ele partiu na terça-feira, como escrevi a você. E tem tido notícias dele com frequência? Só uma vez. Escreveu um bilhete na quarta-feira para dizer que chegará bem e para me passar instruções, o que lhe pedi encarecidamente. Ele se limitou a acrescentar que não tornaria a escrever até ter algo importante para dizer. E a mamãe como está? E vocês todas como vão? Mamãe está razoavelmente bem, acho, embora seu ânimo esteja muito abalado. Ela está lá em cima e ficará muito contente em ver todos vocês. Ela não sai mais do quarto. Mary e Kit, graças a Deus, estão muito bem. Mas e você? Como está? Exclamou Elizabeth. Você está pálida. Quantas dificuldades deve ter enfrentado? Sua irmã, porém, garantiu-lhe que estavam muito bem. E a conversa que se dera enquanto o senhor e a senhora Gardiner estavam ocupados com os filhos chegou ao fim com a chegada do grupo inteiro. Jane correu até os tios e deu-lhes boas-vindas, agradecendo a ambos por terem vindo entre risos e lágrimas. Quando se reuniram todos na sala, as perguntas que Elizabeth já fizera foram, é claro, repetidas pelos demais, e eles logo viram que Jane não tinha nenhuma informação a lhes passar. Mas as esperanças otimistas que a bondade de seu coração sugeriam não a haviam abandonado. Ela ainda esperava que tudo fosse acabar bem e que mais dia, menos dia, chegaria uma carta ou de Lídia ou do pai que explicaria tudo e, quem sabe, anunciaria o casamento. A senhora Bennet, em cujo quarto todos se reuniram, depois de uma conversa de alguns minutos, recebeu-os exatamente como era de se esperar, com lágrimas e lamentações de saudades, invectivas contra o comportamento vil de Wickham e queixas sobre os seus sofrimentos e pelo mau tratamento que recebia, acusando a todos, menos a pessoa cuja irrefletida indulgência, os erros da filha deviam ser principalmente imputados. Se eu tivesse podido, disse ela, fazer o que queria e ir a Brigton com toda a família, isso não teria acontecido. Mas a minha querida Lídia, coitadinha, não tinha ninguém para tomar conta dela, porque os Fosters a perderam de vista. Tenho certeza de que houve uma grande negligência da parte deles, pois ela não é o tipo de moça que faça uma coisa dessas se estiver bem vigiada. Sempre achei que eles estavam capacitados a tomar conta dela, mas fui voto vencido, como sempre. Pobre criança! E agora, eis que o Sr. Bennet se foi, e eu sei que ele vai brigar com o Wickham assim que encontrá-lo, e será assassinado. E o que será de todas nós? Os Colles vão expulsar-nos daqui antes que ele esfrie no túmulo. E se você não for gentil conosco, meu irmão, não sei o que vamos fazer. Eles todos protestaram contra tais horrendas ideias. E o Sr. Gardiner, depois de garantir que sentia um profundo afeto por ela e por toda a família, disse-lhe que pretendia estar em Londres no dia seguinte para ajudar o Sr. Bennet em todas as tentativas de recuperar Lídia.
Não se entregue a uma agitação inútil, acrescentou ele. Embora devamos estar preparados para o pior, não é certo que ele venha a acontecer. Não faz nem uma semana que eles saíram de Brigton. Em poucos dias teremos mais notícias deles. E até termos certeza de que não estão casados e não têm planos de se casar, não vamos dar o caso como perdido. Assim que chegar a Londres, vou ter com meu cunhado e o farei vir comigo para casa, na Grace Church Street, e então conversaremos sobre o que fazer. Ah, meu querido irmão, tornou-se a senhora Bennet. É isso mesmo que eu mais desejo. E quando chegar em Londres, descubra onde eles estão, onde quer que seja, e se ainda não estiverem casados, faça que se casem. E não deixe que eles aguardem o vestido de casamento, mas diga a Lídia que terá o dinheiro que quiser para comprá-lo, depois que estiver casada. E antes de mais nada, impeço o senhor Bennet de duelar. Diga-lhe a que triste estado estou reduzida, que estou fora de mim de tão assustada, e tremo tanto, estou tão agitada, sinto espasmos nos lados e dor de cabeça, e tenho tantas palpitações que não consigo descansar nem de dia nem de noite. E diga à minha querida Lídia que não dê nenhuma instrução sobre o vestido até me ver, pois ela não sabe quais são as melhores lojas. Ah, meu irmão, como você é bom! Eu sei que vai conseguir fazer tudo isso. O senhor Gardiner, porém, embora tornasse a lhe garantir seu sério empenho no caso, não pôde evitar recomendar que se moderasse, tanto nas esperanças quanto nos receios. E depois de assim lhe falar, até que o jantar fosse servido, todos a deixaram desabafando seus sentimentos com a governanta, que cuidava dela na ausência das filhas. Embora seu irmão e sua cunhada estivessem convencidos de não haver nenhuma razão real para tal separação com relação à família, não tentaram opor-se a ela, pois sabiam que ela não era prudente e o bastante para manter a boca fechada diante dos criados, enquanto eles serviam à mesa e acharam melhor que só uma das empregadas, aquela em quem mais podiam confiar, pudesse compreender todos os seus temores e sua preocupação no caso. Na sala de jantar, eles logo se reuniram com Mary e Kitty, que estavam ocupadas demais em seus respectivos quartos para aparecerem antes. Uma acabava de deixar os livros, a outra o tocador. O rosto de ambas, porém, estavam relativamente calmo, e não se notava nenhuma mudança nelas, exceto que a perda da irmã predileta, ou a irritação que aquele caso lhe provocara, dera a Kitty um tom de voz ainda mais colérico. Quanto a Mary, era suficientemente senhora de si para sussurrar a Elizabeth, com uma expressão de grave reflexão, assim que se sentaram à mesa. Este é um caso horroroso e provavelmente vai dar muito o que falar. Devemos, todavia, arrostar a maré de maldade e derramar no peito ferido de cada uma de nós o bálsamo da consolação fraternal. Percebendo então que Elizabeth não estava propensa a responder, acrescentou: por mais triste que o caso possa ser para Lídia, podemos tirar dele esta útil lição, que é irrecuperável a perda da virtude da mulher, que um passo em falso provoca a sua ruína definitiva, que a reputação não é menos frágil do que a beleza, e nunca é demais precavermos-nos contra os perigos do sexo oposto. Elizabeth, pasma, ergueu os olhos, mas estava abatida demais para responder. Mary continuou, porém, a se consolar com tais máximas morais extraídas dos males que as afligiam. À tarde, as duas senhoritas Bennet mais velhas conseguiram ficar a sós por meia hora, e Elizabeth logo se aproveitou da oportunidade para fazer muitas perguntas a que Jane estava igualmente feliz em responder. Depois de se entregarem às lamúrias genéricas acerca das terríveis consequências do caso, que Elizabeth considerava certas, e a senhorita Bennet não podia garantir que fossem impossíveis, a primeira deu sequência ao assunto dizendo:
Mas me conte tudo que ainda não ouvi sobre esse caso. Quero mais detalhes. O que o coronel Foster disse? Não suspeitaram de nada antes da fuga? Devem ter visto os dois juntos com frequência. O coronel Foster admitiu ter muitas vezes suspeitados de alguma inclinação, sobretudo da parte de Lídia, mas nada que o tivesse alarmado. Eu sinto tanto por ele. Seu comportamento não poderia ter sido mais atencioso e gentil. Ele veio até nós para demonstrar a sua preocupação, antes que lhe passasse pela cabeça que eles não tivessem ido para a Escócia. Quando surgiu esse receio, ele se apressou em partir. E Danny estava certo de que o Ika não pretendia casar. Ele sabia do plano de fuga. O coronel Foster foi ver Danny pessoalmente? Foi. Mas quando interrogado por ele, Danny negou conhecer os planos deles e não deu sua opinião verdadeira sobre o caso. Não repetiu a sua convicção de que não haveria casamento. E por isso estou inclinada a esperar que antes talvez ele tenha sido mal interpretado. E até o coronel Foster vir aqui pessoalmente, imagino que nenhum de vocês teve qualquer dúvida de que eles tivessem realmente casado. Como tal ideia poderia passar por nossa cabeça? Eu me senti um pouco incomodada, um pouco temerosa em relação à felicidade da minha irmã no casamento, porque sabia que a conduta dele nem sempre era das mais corretas. Papai e mamãe nada sabiam disso, só perceberam que era uma união muito imprudente. Kit então confessou, muito contente em saber mais do que todos nós, que Lídia, em sua última carta, a avisara do que faria. Ela sabia, havia muitas semanas, que os dois estavam apaixonados um pelo outro. Mas não antes de irem para Brigton. Não, acho que não. E o coronel Foster? Parece ter boa opinião do Wickham? Conhece o seu verdadeiro caráter? Devo confessar que ele não falou tão bem de Wickham como costumava. Acreditava que ele fosse imprudente e extravagante, e desde que ocorreu esse triste episódio, dizem que ele deixou muitas dívidas em Meryton, mas espero que não seja verdade. Ah, Jane, se não tivéssemos feito tanto segredo, se tivéssemos contado o que sabíamos dele, isso poderia não ter acontecido. Talvez tivesse sido melhor, tornou sua irmã. Mas expor os velhos erros de uma pessoa sem saber quais são os seus sentimentos presentes parecia injustificável. Agimos com a melhor das intenções. Será que o coronel Foster foi capaz de repetir os detalhes do bilhete de Lydia à esposa dele? Ele o trouxe consigo para que o víssemos. Jane, então, o retirou de dentro da agenda e o passou a Elizabeth. Eis o que dizia. Querida Harriet, você vai rir quando souber para onde eu vou. Eu não consigo parar de rir da sua surpresa quando amanhã de manhã der por falta de mim. Estou indo para Gretna Green e se você não conseguir adivinhar com quem, presumirei que é uma boboca, pois só existe um homem no mundo que eu amo e ele é um anjo. Eu nunca seria feliz sem ele. Então, não pense mal de mim se vou com ele. Não precisa escrever para Longbourn, pois, sobre a minha ida, se não quiser, pois a surpresa deles será ainda maior quando eu escrever para eles e assinar como Lydia Wickham. Vai ser muito engraçado. Mal consigo escrever de tanto rir. Por favor, mande as minhas desculpas ao Pratt por não cumprir o meu compromisso de dançar com ele esta noite. Diga a ele que espero que ele me desculpe quando souber de tudo. E diga a ele que vou dançar com ele no próximo baile em que nos encontrarmos, com muito prazer. Mas vou mandar buscar as minhas roupas quando estiver em Longbourn. Mas gostaria que você pedisse a Sally que conserte um rasgão em meu vestido de musselina rendada antes de embrulhá-lo. Adeus. Despeça-se do Coronel Foster por mim. Espero que vocês brindem por nossa viagem. Sua querida amiga. Ah, Lídia, Lídia, cabecinha de vento! Exclamou Elizabeth quando acabou de ler. Que carta é esta para se escrever numa hora dessas? Mas pelo menos mostra que ela foi séria quanto ao motivo da viagem. Seja o que for, que depois ele a persuadiu a fazer. Da parte dela, não havia um plano infame.
Pobre papai, como isso deve tê-lo desgostado. Nunca vi ninguém tão arrasado. Não consegui dizer uma palavra por 10 minutos. Mamãe imediatamente se sentiu mal e a casa inteira virou uma bagunça. Ah, Jane, exclamou Elizabeth. Será que havia alguma criada na casa que ainda não sabia da história inteira antes do cair da noite? Não sei. Espero que sim. Mas ser reservado numa hora dessas é muito difícil. Mamãe estava histérica e, embora eu tentasse ajudá-la o mais que podia, temo que não fiz tudo o que podia ter feito. Mas o horror do que podia acontecer quase me fez perder os sentidos. Você assistiu até demais. Você não está bem. Ah, queria ter estado com você. Você suportou sozinha todos os trabalhos e toda a aflição. Mary e Kit têm sido muito boas e tenho certeza de que teriam dividido comigo todos os trabalhos. Mas não achei que fosse justo com nenhuma das duas. Kit é franzina e delicada, e Mary estuda tanto que suas horas de descanso não devem ser perturbadas. Tia Phillips veio a Longbourn terça-feira, depois que papai partiu, e teve a bondade de ficar comigo até quinta-feira. Ela foi muito útil para todos nós. E Lady Lucas tem sido muito bondosa. Ela veio aqui na quarta-feira de manhã para unir-se à nossa aflição e nos ofereceu os seus serviços ou os de qualquer uma de suas filhas, se fosse útil para nós. Seria melhor se ela tivesse ficado em casa, exclamou Elizabeth. Talvez as suas intenções fossem boas, mas, numa desgraça como esta, é melhor manter os vizinhos à distância. Eles não podem ajudar-nos, e a comiseração é insuportável. Que triunfem sobre nós e sejam felizes, mas longe daqui. Ela quis então saber que medidas o pai pretendia tomar, ao chegar em Londres para reencontrar a filha. Acho que ele pretende, respondeu Jane, ir a Epsom, o lugar onde houve a última troca de cavalos, ver os postilhões e tentar saber se poderia tirar algo deles. Seu principal objetivo deve ser descobrir o número da carruagem de aluguel que tomaram em Clapham. Ela vinha de Londres com passageiros e, como julgava que a circunstância de o casal passar de uma carruagem para outra talvez tivesse chamado a atenção, pretendia fazer investigações em Clapham. Se pudessem de algum modo descobrir em que casa o cocheiro deixara esse passageiro, faria investigações ali, na esperança de não ser impossível descobrir o tipo e o número da carruagem. Não sei de nenhum outro plano que ele tenha concebido, mas ele estava com tanta pressa de partir e tão agitado que tivesse dificuldade até de descobrir esse pouco que lhe contei. Capítulo 48. Todos estavam à espera de uma carta do Sr. Bennet na manhã seguinte, mas o correio chegou sem trazer nenhum bilhete da parte dele. A família sabia que, em todas as ocasiões ordinárias, ele era um correspondente muito negligente e desleixado. Mas, numa ocasião como esta, tinham esperança de que ele se esforçasse. Foram obrigados a concluir que não havia nenhuma boa notícia para dar. Mas mesmo sobre isso, eles gostariam de ter certeza. O Sr. Gardiner só esperava pelas cartas para partir. Quando ele se foi, tiveram pelo menos a certeza de receber com frequência informações sobre o que estava acontecendo, e ao partir, o tio prometeu convencer o Sr. Bennet a voltar a Longbourn assim que pudesse, para grande consolo da irmã, que considerava aquilo a única forma de ter certeza de que o marido não seria morto num duelo. A senhora Gardiner e as crianças deviam permanecer em Hertfordshire mais alguns dias, pois ela achava que sua presença podia ser útil às sobrinhas. Ela lhes fez companhia nos cuidados da senhora Bennet e foi de grande conforto para elas nas horas livres. A outra tia também visitou com frequência, e sempre, como dizia, com a ideia de reconfortá-las e reanimá-las. No entanto, como jamais vinham sem relatar algum novo exemplo de extravagância ou irregularidade de Wickham,
raramente ia embora sem deixá-las mais desanimadas do que quando chegara. Parecia que toda Meryton estivesse empenhada em cobrir de infâmia o homem que, apenas 3 meses antes, era tido quase como um anjo de luz. Era acusado de dever dinheiro a todos os comerciantes do lugar, e suas intrigas, todas elas honradas com o título de sedução, penetraram na família de cada um desses comerciantes. Afirmavam todos que era o pior rapaz do mundo, e todos começaram a descobrir que sempre haviam desconfiado de sua aparência de bondade. Embora não desse crédito nem a metade do que diziam, Elizabeth acreditava o suficiente para ganhar maior certeza da ruína da irmã. E até mesmo Jane, que acreditava ainda menos naquilo tudo, perdeu quase toda a esperança, principalmente porque já chegara a hora de, se tivessem ido para a Escócia, algo de que ela não esperava, receberem notícias deles. O Sr. Gardiner partiu de Longbourn no domingo. Na terça-feira, sua esposa recebeu uma carta dele. Dizia ela que, ao chegar, logo encontrou seu cunhado e o convenceu a vir a Great Church Street, que o Sr. Bennet estivera em Epsom e Clapham, antes de sua chegada, mas sem obter nenhuma informação satisfatória, e que estava decidido a investigar todos os principais hotéis da capital, pois o Sr. Bennet achava possível que tivesse ido a um deles, ao chegar a Londres antes de conseguir estabelecer-se em algum lugar. O próprio Sr. Gardiner não esperava nenhum resultado dessa medida, mas, como o irmão insistia nela, pretendia auxiliá-lo em sua execução. Acrescentava que o Sr. Bennet parecia não estar nem um pouco propenso a deixar Londres agora e prometia voltar a escrever muito em breve. Havia também um pós-escrito a esse respeito. Escrevi ao Coronel Forster para lhe pedir que descubra, se possível, de alguns dos amigos de Wickham pertencentes ao regimento, se ele tem algum conhecido que provavelmente saiba em que lugar da cidade estaria escondido. Se houver alguém que possa fornecer tal pista, pode ser muito importante. No momento, nada temos que possa nos orientar. Tenho certeza de que o Coronel Forster fará tudo o que estiver ao seu alcance para nos ajudar neste ponto. Mas pensando bem, talvez Lizzie nos possa dizer, mais do que qualquer outra pessoa, que parentes ainda em vida ele tem. Elizabeth não teve dificuldade em compreender de onde vinha esse respeito por sua autoridade no assunto, mas não estava ao seu alcance dar qualquer informação digna do cumprimento. Nunca ouvira falar que ele tivesse qualquer parente, salvo pai e mãe, ambos falecidos havia muitos anos. Era possível, porém, que alguns de seus companheiros no regimento de Hertfordshire pudessem dar mais informações e, apesar de não ser muito otimista a esse respeito, aquilo era algo que devia ser levado diante. Em Longbourn, eram de ansiedade todos os dias, mas a parte mais ansiosa era quando aguardava o carteiro. A chegada das cartas era o grande objeto de impaciência de cada manhã. Por meio das cartas, seriam comunicadas de tudo de bom ou de ruim que ocorresse, e a cada dia se esperava que o dia seguinte traria notícias importantes. Mas, antes de receberem novas notícias do Sr. Gardiner, chegou uma carta para o pai, vinda de outro remetente muito diferente, o Sr. Collins. Como Jane recebera instruções para abrir tudo que viesse para ele em sua ausência, ela leu. E Elizabeth, que sabia como suas cartas eram sempre curiosas, leu-a ao seu lado. Ei-la. Caro senhor, o nosso parentesco e a minha situação na vida convidam-me a exprimir-lhe as minhas condolências pela dolorosa aflição que afligiu a vossa senhoria, da qual fomos informados ontem por uma carta enviada de Hertfordshire. Esteja certo, meu caro senhor, de que a senhora Collins e eu compartilhamos os sentimentos de vossa senhoria e de toda a sua respeitável família neste doloroso momento, que deve ser cheio de amargura, pois provém de uma causa que o tempo não pode apagar. Não faltarão argumentos de minha parte que possam aliviar tão grave calamidade
ou reconfortá-lo numa situação que, dentre todas, deve ser a mais aflitiva para um pai. A morte de sua filha teria sido uma bênção em comparação com isso. E ainda mais de se lamentar, porque há razões de se supor, como a minha querida Charlotte me informa, que esse comportamento licencioso da parte da sua filha tem origem na excessiva indulgência, embora, ao mesmo tempo, para com consolo de sua Vossa Senhoria e da senhora Bennet, eu esteja inclinado a pensar que o próprio caráter dela seja naturalmente mau, pois senão não poderia ter cometido tal enormidade com tão pouca idade. Seja como for, Vossa Senhoria, é digna de comiseração. Opinião esta que é compartilhada pela senhora Collins, mas também por Lady Catherine e sua filha, a quem contei o caso. Elas concordam comigo no temor de que tal tropeço da parte de uma das filhas possa prejudicar a sorte de todas as demais. Pois quem, como diz condescendentemente a mesma Lady Catherine, vai querer unir-se a uma tal família? E tal observação me leva a refletir com satisfação ainda maior sobre certo acontecimento de novembro passado, pois se as coisas se tivessem passado diversamente, eu estaria envolvido em sua dor e desgraça. Permita-me, pois, aconselhar Vossa Senhoria a consolar-se o máximo que puder, expulsando-se para sempre do seu coração essa filha indigna, para que ela possa colher os frutos de sua hedionda ofensa. Queira aceitar, caro senhor, os meus protestos, etc, etc e etc. O senhor Gardiner não tornou a escrever até ter recebido uma resposta do coronel Forster, e não tinha, então, nada de agradável para contar. Não constava que o Ica tivesse nenhum parente com quem se relacionasse, e era certo que nenhum de seus familiares ainda estava em vida. Tempo atrás, ele tinha muitos conhecidos, mas desde que entrara para a milícia, não parecia ter amizade particular com nenhum deles. Não havia ninguém, portanto, de quem se pudesse esperar ter notícias dele. E no péssimo estado de suas finanças, havia um forte motivo para manter segredo, além do medo de ser descoberto pelos parentes de Lídia, pois recentemente se revelara que deixara para trás dívidas de jogo que montavam as somas consideráveis. Acreditava o coronel Forster que seria necessárias mais de 1.000 libras para saldar as suas contas em Bridgeton. Devia muito dinheiro em Londres, mas suas dívidas de honra eram ainda mais formidáveis. O Sr. Gardiner não tentou esconder da família de Longbourn esses pormenores. Jane os ouviu horrorizada. "Um jogador!" exclamou ela. "Quem diria? Isso nem me passou pela cabeça." Acrescentou o Sr. Gardiner na carta que poderiam esperar que seu pai voltasse para casa no dia seguinte, um sábado. Abatido com o insucesso de todos os seus esforços, cedera aos pedidos insistentes do cunhado para que voltasse para junto da família e deixasse a ele fazer tudo que a ocasião pudesse sugerir ser adequado para dar sequência à busca. Quando a senhora Bennet soube disso, não manifestou tanta satisfação quanto suas filhas esperavam, levando-se em conta o quanto havia temido pela vida dele. "Como? Está de volta para casa e sem a pobre Lídia?" exclamou ela. "Quem enfrentará o Ica e o forçará a se casar com ela se ele voltar para cá?" Como a senhora Gardiner começou a querer voltar para casa, foi decidido que ela e as crianças iriam para Londres ao mesmo tempo em que o Sr. Bennet viria de lá. A carruagem, portanto, levou a família para a capital na primeira metade da jornada e depois trouxe o seu dono de volta a Longbourn. A senhora Gardiner partiu tão perplexa a respeito de Elizabeth e de seu amigo de Derbyshire quanto de lá viera. O nome dele nunca fora pronunciado espontaneamente diante deles pela sobrinha, e acabara em nada
a leve esperança que a senhora Gardiner formara de que logo depois de se separarem, receberia uma carta dele. Desde sua chegada, Elizabeth não recebera nenhuma carta que viesse de Pemberley. O triste estado presente da família tornava desnecessária qualquer desculpa ao abatimento de Elizabeth. Nada, portanto, se podia, razoavelmente, suspeitar por causa disso, embora ela, que a essa altura estava em bons termos com seus próprios sentimentos, estivesse perfeitamente ciente de que, se nunca tivesse conhecido Darcy, teria suportado bem melhor o horror da infâmia de Lídia. Isso lhe teria poupado, acreditava ela, algumas noites de insônia em cada duas. Quando o Sr. Bennet chegou, exibia toda a sua tranquilidade filosófica de sempre. Falou tão pouco quanto costumava falar. Não mencionou o caso que exigiria a sua partida e levou algum tempo até que suas filhas ganhassem coragem para levantar a questão. Só à tarde, quando ele se juntou a elas para o chá, Elizabeth se arriscou a tocar no assunto. E então, depois que ela exprimiu brevemente sua dor por tudo que ele devia ter sofrido, ele replicou: "Não vamos falar sobre isso. Quem mais deve sofrer a não ser eu? Foi minha culpa e só eu devo sofrer." "O senhor não deve ser tão severo consigo mesmo", tornou Elizabeth. "Você faz bem em me alertar contra esse mal. A natureza humana lhe é tão propensa. Não, Lizzie. Deixe que uma vez na vida eu sinto quanto fui culpado. Não temo ser vencido por essa impressão. Ela logo passa." "Acha que eles estão em Londres?" "Acho. Onde mais poderiam esconder-se tão bem?" "E Lídia sempre queria ir a Londres", acrescentou Kitty. "Então ela deve estar satisfeita", disse o pai secamente. "E sua permanência na capital deve prolongar-se um pouco." Em seguida, depois de uma breve pausa, prosseguiu: "Lizzie, não guardo rancor por você estar certa no conselho que me deu em maio. Considerando-se o que aconteceu, mostra certa grandeza de espírito." Foram interrompidos pela senhorita Bennet, que veio pegar o chá da mãe. "Essa é uma exibição", exclamou ele, "que faz bem a gente. Confere tal elegância desgraça. Algum dia farei a mesma coisa. Vou ficar na biblioteca, de touca de dormir e camisola, e dar o máximo trabalho que puder. Ou talvez deva adiar até o dia em que Kitty fugir." "Não vou fugir, papai", disse Kitty magoada. "Se eu tivesse ido a Brigton, meu comportamento teria sido melhor do que o de Lídia." "Você em Brigton. Nem por 50 libras eu confiaria em você aqui perto mesmo, em Eastbourne. Não, Kitty. Finalmente eu aprendi a ser cauteloso, e você vai sentir os efeitos disso. Nenhum oficial nunca mais vai entrar em minha casa, nem passar pelas redondezas. Os bailes serão estritamente proibidos, a menos que você dance com uma de suas irmãs. E você não vai dar um passo fora de casa até provar ter passado 10 minutos do dia de maneira racional." Kitty, que levou a sério essas ameaças, começou a chorar. "Ora, ora", disse ele, "não fique triste. Se for uma boa menina nos próximos 10 anos, eu a levarei ao teatro." Capítulo 49. 2 dias depois da volta do Sr. Bennet, passeavam Jane e Elizabeth pelo pequeno bosque que fica atrás da casa, quando viram a governanta vindo em sua direção e, concluindo que vieram chamá-las da parte da Sra. Bennet, foram ter com ela. Mas, em vez da chamada, ao se aproximarem, disse ela à senhorita Bennet: "Sinto muito interrompê-la, minha senhora, mas esperava que a senhora tivesse alguma boa notícia da capital. Tomei, então, a liberdade de vir perguntar." "O que você quer dizer com isso, Hugh? Não recebemos nenhuma notícia da capital." "Minha cara senhora!" exclamou a senhora Hugh, muito espantada. "Será que não sabe que chegou uma mensagem urgente do Sr. Gardiner?
O carteiro esteve aqui há meia hora e o patrão recebeu uma carta. As moças saíram correndo ansiosas demais para ter tempo de responder. Passaram correndo pelo vestíbulo e entraram na copa. De lá, passaram à biblioteca. O pai não estava. Já iam procurá-lo no andar de cima com a mãe, quando deram com o mordomo que lhes disse: se estão à procura do patrão, ele está indo para o bosquinho. Ao receberem essa informação, logo passaram mais uma vez pelo vestíbulo e correram pelo gramado em busca do pai, que seguia seu caminho rumo a um bosquinho, que ficava a um lado do cercado. Jane não era tão veloz, nem tinha o hábito de correr como Elizabeth. Logo, ficou para trás, enquanto a irmã, ofegante, o alcançava e exclamava vivamente: Ah, papai, quais são as notícias? Quais são as notícias? Alguma novidade da parte do titio? Sim, recebi uma carta urgente dele. E que notícias ela traz? Boas ou más? O que haverá de bom a se esperar? Disse ele, tirando a carta do bolso. Mas talvez você queira lê-la. Elizabeth pegou de sua mão com impaciência. Jane alcançou. Leia em voz alta, disse-lhe o pai, pois eu mal sei a que se refere. Grace Church Street, segunda-feira, 2 de agosto. Meu caro cunhado, finalmente posso dar-lhe algumas notícias de minha sobrinha, as quais, tudo bem considerado, espero que o deixem satisfeito. Sábado, logo depois de sua partida, tive a sorte de descobrir em que lugar de Londres eles estavam. Deixe os pormenores para quando nos encontrarmos. Basta saber que os descobrimos. Eu vi os dois. Então, foi tudo como eu esperava? Exclamou Jane. Eles se casaram. Elizabeth prosseguiu na leitura. Eu vi os dois. Eles não se casaram, nem, ao que me parece, tiveram qualquer intenção de fazê-lo. Mas, se você estiver disposto a cumprir os compromissos que ousei assumir em seu nome, tenho esperança de que o casamento não vá tardar muito. Tudo o que precisa fazer é garantir à sua filha, como dote, uma parte igual das 5.000 libras que cabem a cada uma de suas filhas depois que você e minha irmã falecerem. E, além disso, comprometer-se a pagar a ela, a cada ano, a quantia de 100 libras. Essas são as condições que, tudo bem considerado, eu não hesitei em aceitar, pois me julguei autorizado por você. Vou enviar-lhe esta carta como correio expresso, para que a resposta chegue sem mais delongas. Você há de compreender, com base nesses pormenores, que a situação do Sr. Wickham não é tão desesperada como geralmente se acredita. Todos se enganaram quanto a isso, e estou feliz em dizer que sobrará algum dinheirinho, mesmo depois de pagas todas as dívidas para minha sobrinha, além do dote. Se, como creio, você me conceder plenos poderes para agir em seu nome durante toda esta negociação, darei imediatamente ordens a Hagstone para que redija um acordo satisfatório. Não haverá a menor necessidade de você voltar a Londres. Fique, pois, tranquilo em Longbourn e confie em meu empenho e dedicação. Mande-me a sua resposta assim que puder, tendo cuidado de ser bastante explícito. Pareceu-nos melhor que minha sobrinha se case saindo desta casa, o que espero que você aprove. Ela virá para cá ainda hoje. Voltarei a escrever assim que mais alguma coisa for acertada. Cordialmente, etc. Edward Gardner. Será possível? Exclamou Elizabeth quando terminou a leitura. Será possível que ele se case com ela? O Wickham, então, não é tão pilantra quanto julgávamos, disse a irmã. Querido papai, meus parabéns. E o senhor respondeu à carta? Exclamou Elizabeth. Não, mas tenho de fazer isso logo. Ela então insistiu vivamente que não perdesse mais tempo e escrevesse logo a resposta. Ah, querido papai, exclamou ela. Volte já e escreva imediatamente. Pense como cada minuto é importante no caso desses. Deixe-me escrever pelo senhor, disse Jane.
se não quiser dar-se ao trabalho. Não gosto de nada disso, respondeu ele, mas tem de ser feito. E ao dizer isso, deu meia volta com elas e se dirigiu para casa. Mas diga-me, disse Elizabeth, imagino que esses termos devem ser aceitos. Aceitos? Estou até envergonhado de que ele tenha pedido tão pouco. E eles vão casar-se, mesmo sendo ele um homem desses. Sim, sim, eles devem casar-se. Não há mais nada que fazer. Há, porém, duas coisas que gostaria muito de saber. Uma é quanto dinheiro o seu tio gastou para conseguir convencê-lo. A outra é como vou poder pagar-lhe. Dinheiro, titio, exclamou Jane. O que o senhor quer dizer com isso? Quero dizer que nenhum homem, no uso de suas faculdades mentais, se casaria com Lídia, atraído por míseras 100 libras por ano, enquanto eu viver, e 50 depois que eu morrer. Isso é verdade, disse Elizabeth. Não tinha pensado nisso. Pagar todas as dívidas e ainda sobrar algum dinheiro? Deve ser alguma coisa que o titio fez. Que homem bom e generoso! Temo que ele se tenha arruinado. Uma pequena quantia não faria tudo isso? Não, disse o pai. O Ica é um tolo se ficar com ela por menos de 10.000 libras. Lamentaria ter de pensar tão mal dele, bem no começo do nosso relacionamento. 10.000 libras. Deus me livre. Como pagar metade dessa quantia? O Sr. Bennet não respondeu, e cada um deles, imerso em seus pensamentos, continuou a caminhar em silêncio até chegarem à casa. O pai então foi à biblioteca para escrever a resposta e as moças se dirigiram para a copa. E vão realmente se casar, exclamou Elizabeth assim que ficaram a sós. Como é estranho! E temos de agradecer por isso? Temos de estar contente porque eles vão casar-se? Por menor que seja a possibilidade de serem felizes e por pior que seja o caráter dele? Ah, Lídia! Eu me consolo pensando, replicou Jane, que ele, por certo, não casaria com Lídia, se não a amasse de verdade. Embora o nosso bom tio tenha feito algo para pagar suas dívidas, não consigo acreditar que tenham sido 10.000 libras ou algo parecido. Ele tem seus próprios filhos e talvez venha a ter outros. Como poderia poupar 10.000 libras? Se soubéssemos quanto Icahn devia, disse Elizabeth, e quanto ele destinou a nossa irmã, saberíamos exatamente o que o Sr. Gardiner fez por eles, pois o Icahn não tem um tostão furado. Jamais poderemos pagar a bondade de titio e titia, levá-la para casa e dar-lhe a sua proteção e amparo pessoal é um tal sacrifício em favor dela que nem anos de gratidão poderão recompensar. A esta altura, ela já deve estar com eles. Se tanta bondade não a deprimir agora, ela jamais merecerá ser feliz. Que encontro não há de ser quando ela der com titia? Temos de tentar esquecer tudo o que passou de ambas as partes, disse Jane. Espero que venham a ser felizes. Tenho confiança nisso. O consentimento deles em casar-se com ela é uma prova, creio eu, de que voltou ao bom caminho. O amor recíproco vai fortalecê-los, e quero crer que viverão uma vida tão tranquila e racional que, com o tempo, as imprudências do passado serão esquecidas. O que fizeram, tornou Elizabeth, nem você, nem eu, nem ninguém nunca esquecerá. É inútil falar sobre isso. Ocorreu então às moças que sua mãe, muito provavelmente, ignorava por completo o que acontecera. Foram até a biblioteca, portanto, e perguntaram ao pai se não queria que elas fossem contar tudo a ela. Ele estava escrevendo e, sem erguer a cabeça, respondeu friamente. Como quiserem. Podemos levar a carta do titio para ler para ela? Peguem o que quiserem e sumam daqui. Elizabeth pegou a carta da escrivania e as duas subiram juntas as escadas. Mary Kitty estava com a senhora Bennet.
Bastaria uma comunicação, portanto, para todas. Depois de uma breve preparação para as boas notícias, a carta foi lida em voz alta. A senhora Bennet mal podia conter-se. Assim que Jane leu o trecho sobre a esperança do Sr. Gardiner de que Lídia logo estaria casada, prorrompeu em gestos de alegria, que se foram tornando mais e mais exuberantes a cada nova sentença. O contentamento levava agora a um estado de violenta excitação, como antes se agitava de preocupação e irritação. Bastava saber que a filha iria casar. Nenhum temor pela felicidade da filha a perturbava, nem a humilhava nenhuma recordação do mau comportamento dela. Minha querida Lídia, exclamou ela, isso é maravilhoso! Ela vai casar-se! Posso vê-la novamente! Vai casar-se aos 16 anos! Meu bom irmão, eu sabia que isso ia acontecer. Sabia que ele daria jeito em tudo. Quanta saudade! E ver o querido Wicca também. Mas o vestido de casamento! Vou escrever agora mesmo a minha cunhada Gardiner sobre isso. Lizzie, querida, corra até o seu pai e lhe pergunte quanto vai dar a ela. Espere, espere, eu mesma vou. Toque a campainha, Kitty, e chame a Rio. Vou arrumar-me num minuto. Querida Lídia, que alegria quando nos virmos de novo. Sua filha mais velha tratou de moderar a veemência de tais arroubos, lembrando-lhe o quanto todas elas deviam ao comportamento do Sr. Gardiner. Pois temos de atribuir esse final feliz, acrescentou ela, em grande medida à bondade dele. Estamos convencidas de que ele se empenhou pessoalmente em ajudar com dinheiro o Sr. Wickham. Muito bem, exclamou a mãe. Está tudo muito certo. Quem faria isso, a não ser seu próprio tio? Se ele não tivesse sua própria família, eu e minhas filhas teríamos todo o seu dinheiro. E esta é a primeira vez que recebemos algo dele, fora alguns presentinhos. Muito bem, estou tão feliz. Logo terei uma filha casada. A senhora Wickham, como soa bem. E ela acabou de fazer 16 anos em junho. Minha querida Jane, estou tão agitada que com certeza não vou conseguir escrever. Então eu dito e você escreve para mim. Vamos resolver com o seu pai o problema do dinheiro mais tarde, mas as encomendas devem ser feitas agora mesmo. Ela passou então a tratar dos detalhes do calicó, da musselina e da cambraia, e logo teria ditado encomendas consideráveis se Jane, não sem certa dificuldade, não a convencesse a aguardar que o pai pudesse ser consultado. Um dia a mais, observou ela, não teria importância. E a mãe estava feliz demais para ser tão teimosa como de costume. Além disso, ocorreram-lhe outros planos. Vou a Merrington, disse ela. Assim que me vestir, contar as ótimas notícias à minha irmã Phillips. E ao voltar, vou fazer uma visita a Lady Lucas e à senhora Long. Kitty, desça e mande prepararem a carruagem. Tomar um pouco de ar me fará muito bem, com certeza. Meninas, posso fazer alguma coisa por vocês em Merrington? Ah, aí está a Rio. Minha querida Rio, já ouviu as boas novas? A senhorita Lídia vai casar-se e todos vocês vão ganhar uma taça de ponche para se divertirem durante o casamento. A senhora Rio começou imediatamente a exprimir o seu contentamento. Elizabeth recebeu seus parabéns com as demais e então, cansada de toda aquela loucura, foi refugiar-se no quarto para poder pensar livremente. A situação da pobre Lídia devia ser, no melhor dos casos, muito ruim, mas tinham de agradecer por não ter acontecido algo ainda pior. Ela percebia isso e, embora, ao olhar para o futuro, não pudesse esperar para a irmã nem uma felicidade razoável, nem a prosperidade mundana. Ao olhar para trás, para o que tinham temido, havia apenas 2 horas, ela sentiu todas as vantagens do que haviam obtido. Capítulo 50. O Sr. Bennet muitas vezes desejara que, antes desse período da vida, em vez de gastar todos os seus rendimentos,
tivesse deixado de lado uma quantia anual para a maior garantia das filhas e da esposa, se esta sobrevivesse a ele. Agora se arrependia disso mais do que nunca. Se tivesse cumprido seu dever nesse ponto, Lídia não estaria em dívida com seu tio pelo pouco de honra e de crédito que ainda lhe restava. A satisfação de convencer um dos jovens mais ordinários da Grã-Bretanha a tornar-se seu marido teria então permanecido em seu devido lugar. Estava seriamente preocupado em ver que uma causa tão pouco vantajosa para todos fosse levada adiante, a custas apenas do seu cunhado. E estava decidido, se possível, a descobrir o montante da ajuda para desobrigar-se assim que pudesse. Quando o Sr. Bennet se casou, julgavam que a economia fosse algo completamente inútil, pois, é claro, teria um filho. Assim que chegasse à maioridade, o filho deveria resgatar o morgádio, garantindo com isso o sustento da viúva e dos filhos mais moços. Vieram ao mundo 5 filhas, uma após a outra, mas nada do filho. E a senhora Bennet, durante muitos anos depois do nascimento de Lídia, ainda estava certa de que ele viria. Finalmente perderam toda esperança, e então já era tarde demais para poupar. A senhora Bennet não possuía aptidão para a economia, e só o amor de seu marido pela independência impediu que gastassem mais do que recebiam. O contrato matrimonial dava 5.000 libras à senhora Bennet e aos filhos, mas em que proporção tal quantia seria dividida entre estes era algo que dependia da vontade dos pais. Esse era um ponto, com relação a Lídia, pelo menos, que devia ser decidido agora, e o Sr. Bennet não hesitou em aceitar a proposta que lhe era feita. Em termos de agradecido reconhecimento pela bondade do cunhado, embora expressos de modo um tanto conciso, ele então pôs por escrito sua total aprovação de tudo o que fora feito e sua disposição de honrar os compromissos que haviam sido assumidos em seu nome. Nunca imaginara que fosse possível convencer o Wickham a se casar com sua filha, com tão poucos inconvenientes para si mesmo como pelos presentes acordo. Das 100 libras esterlinas que lhes deviam ser pagas, gastaria pouco mais de 10 por ano, pois, com as despesas de sustento do dia a dia e os contínuos presentes em dinheiro que chegavam a ela pelas mãos da mãe, os gastos de Lídia até então haviam sido só um pouco inferiores àquela soma. Outra surpresa muito bem-vinda era ver que tudo aquilo podia ser feito com um esforço tão insignificante de sua parte, pois o que mais queria no momento era ter o mínimo possível de problemas com aquele negócio. Quando passaram os primeiros arroubos de raiva provocados pelas buscas de sua filha, ele naturalmente votou a indolência primitiva. A carta foi logo enviada, pois, embora procrastinador em começar a agir, era rápido na execução. Solicitou maiores detalhes sobre o quanto devia ao cunhado, mas estava zangado demais com Lídia para lhe mandar uma mensagem. As boas novas espalharam-se rapidamente pela casa e com velocidade proporcional pela vizinhança. Foram recebidas nessa última com resignada filosofia. Para as conversas, teria sido melhor, é claro, que a senhorita Lydia Bennet tivesse sido vista em Londres por acaso. Ou esta seria a alternativa ideal, que se estivesse afastado do mundo em alguma fazenda distante. Mas havia muito o que falar sobre o casamento dela, e os cordiais votos de felicidades formulados nos últimos dias por todas as velhas rabugentas de Meryton pouco perderam de seu espírito com a mudança da circunstância, pois com tal marido a desgraça de Lídia era tida como certa. A senhora Bennet não descia havia 2 semanas, mas naquele dia feliz ela tornou a ocupar o seu lugar à cabeceira da mesa e com um bom humor opressivo. Nenhum sentimento de vergonha ofuscava seu triunfo. O casamento de uma filha, o primeiro objetivo de seus desejos desde que Jane completara 16 anos, estava agora a ponto de se realizar, e seus pensamentos e palavras se referiam todos aos presentes, às elegantes cerimônias,
as finas musselinas, as carruagens e aos criados novos. Já estava à procura pela vizinhança de um bom lugar para a filha, e sem sequer saber qual seria a renda deles, rejeitou muitos imóveis por serem pequenos e de pouco prestígio. Hyde Park podia servir, disse ela, se os Golding saíssem de lá, ou a mansão de Stokes, se a sala de estar fosse maior. Mas Ashworth é distante demais. Eu não suportaria tê-la a 10 milhas de mim. E quanto a Puvsludig, os sótãos são medonhos. Seu marido permitiu que ela falasse sem parar enquanto os criados estavam presentes. Mas quando eles se retiraram, disse a ela: Senhora Bennet, antes de tomar uma ou todas essas casas para o seu genro e sua filha, vamos deixar bem claro uma coisa. Eles nunca serão admitidos em nenhuma das casas dessas vizinhanças. Não encorajarei o descaramento dos dois, recebendo-os em Longbourn. Seguiu-se essa declaração uma longa discussão, mas o Sr. Bennet se manteve firme. A contenda logo levou a outra. A senhora Bennet descobriu, com espanto e horror, que o marido não daria um tostão para comprar o enxoval da filha. Afirmou ele que ela não receberia nenhum sinal de afeto da parte dele na ocasião. A senhora Bennet mal conseguia compreender aquilo, que a sua cólera chegasse a um tal grau inconcebível de ressentimento, a ponto de recusar à filha um privilégio sem o qual seu casamento mal pareceria válido. Era algo que superava tudo o que julgava possível. Era mais receptiva à desgraça que a ausência de um vestido novo representaria para o casamento da filha do que a qualquer sentimento de vergonha por ter ela fugido e vivido com Wickham 2 semanas antes das cerimônias nupciais. Elizabeth lamentava agora, profundamente, ter, pela angústia de um momento, sido levada a exprimir ao Sr. Darcy os seus temores em relação à irmã, pois uma vez que o casamento logo poria um ponto final à fuga, era de esperar que pudesse ocultar de todos os que não pertencessem à família o seu começo desfavorável. Ela não receava que ele espalhasse mais notícias. Pouca gente havia que confiasse mais do que nele. Mas, ao mesmo tempo, não havia ninguém cujo conhecimento da fraqueza da irmã a tivesse humilhado tanto. Não, porém, por algum receio das desvantagens que aquilo pudesse trazer para ela pessoalmente, pois, de qualquer maneira, parecia haver um abismo intransponível entre eles. Se o casamento de Lydia se tivesse concluído do modo mais honroso, não era de supor que o Sr. Darcy se relacionasse com uma família em que a todas as outras objeções se somaria agora uma aliança e um relacionamento do tipo mais íntimo com um homem tão justamente desprezado. Não era de se espantar que ele passasse a evitar tal relacionamento. O desejo de obter a simpatia dela, que ela adivinhara nele, em Derbyshire, não podia razoavelmente sobreviver a um tal baque. Sentia-se humilhada e amargurada. Estava arrependida, ainda que não soubesse bem do que. Começou a desejar a estima dele, quando já não podia ter esperança de conquistá-la. Queria ter notícias dele, quando eram mínimas as possibilidades de obter alguma informação. Estava convencida de que poderia ter sido feliz com ele, quando provavelmente já não se veriam nunca mais. Que glória para ele, pensava ela muitas vezes, se soubesse que as propostas que ela orgulhosamente rejeitara havia apenas 4 meses seriam agora aceitas com a máxima alegria e gratidão. Ela não tinha dúvida de que ele era o mais generoso dos homens, mas como era um ser humano mortal, teria cantado vitória. Começava agora a compreender que ele era exatamente o homem que, pelo caráter e pelos talentos, mais combinaria com ela. Sua inteligência e seu temperamento, embora diferentes dos dela, teriam correspondido a todos os seus desejos. Teria tido uma união proveitosa para ambos. Pela desenvoltura e vivacidade dela, o humor dele teria sido abrandado e suas maneiras melhoradas. E com o discernimento, a cultura e o conhecimento do mundo que ele tinha, ela se teria beneficiado ainda mais. Mas agora, um tal casamento feliz
não mais poderia ensinar à multidão o que realmente significa a felicidade conjugal. Uma união de natureza diferente, que destruía a possibilidade da outra, logo se formaria no seio da família. Como Wicca e Lídia poderiam manter-se com razoável independência, era algo que ela não conseguia imaginar. Mas era fácil calcular quão breve seria a felicidade de um casal que só se unira porque a paixão era maior do que a virtude. O Sr. Gardner logo tornou a escrever para o cunhado. Respondeu brevemente aos agradecimentos do Sr. Bennet, garantindo-lhe estar sempre pronto a promover o bem-estar de todos os membros da família, e concluiu implorando-lhe que nunca mais tocasse o assunto. O objetivo principal de sua carta era informá-los de que o Sr. Wickham resolvera abandonar a milícia. Eu queria muito que ele fizesse isso, assim que o casamento fosse marcado. E acho que você vai concordar comigo em considerar muito conveniente a sua saída de tal corporação, tanto por ele mesmo quanto por minha sobrinha. O Sr. Wickham pretende alistar-se no exército regular, e entre os velhos amigos, ainda há alguns que podem e estão dispostos a ajudá-lo nesse sentido. Foi-lhe prometido o posto de alferes do regimento do general, atualmente aquartelado no norte. É bom que ele vá para bem longe desta parte do reino. Ele parece bem intencionado, e espero que entre gente diferente, onde terão um nome a zelar, sejam ambos mais prudentes. Escrevi ao coronel Foster para informá-lo dos nossos últimos acertos e para lhe pedir que, aos vários credores do Sr. Wickham, em Brigton e cercanias, a garantia de que serão pagos muito em breve, algo pelo qual me empenhei pessoalmente. E peço que você, mesmo se encarregue de dar garantias semelhantes aos credores de Meryton, dos quais darei uma lista elaborada segundo informações fornecidas por ele mesmo. Ele nos relatou todas as suas dívidas. Espero pelo menos que não tenha enganado. Hagerstown recebeu as nossas instruções e tudo será concluído numa semana. Eles vão, então, juntar-se ao regimento dele, a menos que sejam antes convidados a ir a Longbourn. E sei, por meio da Sra. Gardner, que a minha sobrinha deseja ardentemente ver vocês todos antes de deixar o sul. Ela está bem e pede que você e sua mãe não a esqueçam. Cordialmente, etc., Edward Gardner. O Sr. Bennet e as filhas compreenderam todas as vantagens da saída de Wickham do regimento de Hertfordshire com a mesma clareza com que o Sr. Gardner as percebera. A Sra. Bennet, porém, não ficou satisfeita com aquilo. O fato de Lídia ir morar no norte, justamente quando esperava ter mais prazer e orgulho na companhia dela, pois de modo algum desistira da ideia de residir em Hertfordshire, era uma profunda decepção. E, além disso, era uma pena que Lídia fosse afastada de um regimento em que todos a conheciam e em que tinham tantos admiradores. Lídia gosta tanto da Sra. Foster, disse ela. Será um horror separá-las. E há muitos rapazes também de que ela gosta tanto. Talvez os oficiais não sejam tão simpáticos no regimento do General Foster. O pedido da filha, pois assim ele podia ser considerado, a ser readmitida na família antes de partir para o norte, recebeu no começo uma resposta absolutamente negativa. Jane e Elizabeth, porém, que concordavam em desejar, para o bem dos sentimentos e do decoro da irmã, que seu casamento fosse reconhecido pelos pais, insistiram com tanto empenho, mas também com tanto discernimento e tanta doçura, para que ela e o marido fossem recebidos em Longbourn assim que estivessem casados, que seu pai foi convencido a pensar como as duas filhas pensavam e agir como queriam. E sua mãe teve a satisfação de saber que poderia exibir a filha casada pela vizinhança antes que ela partisse para o exílio no norte. Quando o Sr. Bennet voltou a escrever ao cunhado, portanto, deu a eles a permissão para virem, e ficou acertado que assim que a cerimônia acabasse, eles viriam a Longbourn. Elizabeth estava surpresa, porém, de Wickham ter aceitado um tal plano, e se ela tivesse consultado apenas a sua própria inclinação, um encontro com ele seria a última coisa que teria desejado.
E aí, pessoas, concluímos então mais 5 capítulos do livro Orgulho e Preconceito. E, ai, gente, já tá acabando. Bom, fizemos a leitura, né, dos capítulos de número 46 até o número 50. Foram capítulos mais emocionantes. Tivemos Elizabeth extremamente aflita, vários choros, enfim. Vamos às nossas considerações deste episódio. A Elizabeth recebeu, né, logo lá no início, as 2 cartas de Jane, onde ela descobre que a Lídia fugiu. E fugiu com quem? Logo com o Sr. Wickham. Algo que ela nunca imaginou que fosse acontecer. No meio de seu desespero, finalizando ali as cartas, ela sai em busca, né, toda esbaforida, em busca dos seus tios que não estavam na residência. Porém, neste exato momento, o Sr. Darcy chega para fazer uma visita e fica ali de cara assustado com ela pelo estado em que ela se encontra. E aí ela acaba, naquele momento de desespero, contando para o Sr. Darcy o que tinha acontecido, né, da fuga do Sr. Wickham com a Lídia. A Elizabeth até tá meio desesperada, então ela meio que chora, o que deixa o Darcy extremamente espantado com toda aquela situação, mas ele acaba convencendo ela dela própria não ir atrás dos seus tios e mandar um criado porque ela estava sem condições. E naquele momento, gente, o Darcy, ele é um príncipe. Eu me apaixonei pelo Darcy. Confesso, faltando 3 episódios para acabar o livro, eu estou apaixonada pelo Darcy. Que homem, né? Naquele momento de fragilidade ali da Elisa, ele se mostrou de uma elegância tamanha, porque nesse exato momento ele se preocupa com que a Elizabeth imagina que toda aquela sua dedicação, todo aquele seu apoio que ele está oferecendo para ela possa interpretar de uma forma errada, como se ele estivesse se aproveitando da sua fragilidade para tentar se aproximar dela. Então, ele, por mais que ele queria muito ficar ali para dar o seu apoio, mas ele sente que ele precisa se retirar para poder dar esse espaço para ela e que ela não pense mal dele. Ai, gente, eu achei tão incrível essa parte, tão cavalheiro da parte dele em relação a ele ter se preocupado com isso. A Elizabeth acaba confessando que ela gostaria muito, né, não para ele, mas em seus pensamentos, que ela gostaria que ele permanecesse ali, mas também devido a estar com a cabeça completamente preocupada com o sumiço de sua irmã, ela acaba deixando de lado e logo quando os seus tios chegam, ela conta tudo o que aconteceu, faz a leitura da carta para eles e, muito ágil, eles partem de volta para Longbourn. Chegando lá, a primeira coisa que a Elisa quer fazer é ver Jane, porque ela sente que a irmã estava precisando muito do seu apoio e também para saber mais informações do que aconteceu, do que se sucedeu, afinal de contas, né? Pegar mais detalhes ali. E o seu tio vai em busca, né? Parte também logo em seguida, para poder auxiliar o Sr. Bennet, que já não estava na residência, nas buscas para encontrar Lídia. Bom, pelo que eu pude perceber, a preocupação de toda a família é óbvia, né? De alguns, não são de todos, mas a preocupação de alguns era sim com o bem-estar da Lídia, mas o principal era em relação ao fato do Sr. Wickham não casar-se com Lídia e ela ter sumido com ele antes deles terem assumido o compromisso. Então a preocupação que eu percebi durante a leitura desses capítulos é mais em questão da reputação dela e a preocupação dela acabar manchando o nome da família do que com o seu bem-estar em si, né? Foi o que eu pude perceber. A Elisa acaba lendo o bilhete. Gente, nossa, eu confesso que meu sangue subiu na hora de quando a Elisa leu aquele bilhete, tá? Houve vontade de pegar essa menina pelos cabelos, mas enfim. A Elisa leu o bilhete que a Lídia deixou, né, para a esposa do Coronel Forster, falando sobre
sua partida ali, toda encantada, acreditando que o Wicca iria se casar com ela, por amar ela, o que a Elisa sabia muito bem que isso não iria acontecer. E logo em seguida elas recebem uma carta do seu tio falando que o senhor Wicca também, um dos motivos pelo qual ele fugiu, foi o fato dele estar lotado de dívidas ali na cidade. E acaba que todo mundo começa, né, agora que a bomba já estourou, todo mundo começa a falar que ele é um mau caráter, que já desconfiava de toda aquela bondade dele. O senhor Bennet acaba retornando para casa a pedido do próprio cunhado, né? O cunhado fala para ele voltar para poder cuidar das meninas e da esposa dele, que ele vai continuar com as buscas junto com o Coronel Forster para encontrar o paradeiro dos dois. Bom, finalmente, depois de passado alguns dias, né, o tio da Elisa descobre o paradeiro da onde os dois estão, porém ele informa sobre uma condição imposta por Wicca para ele poder se casar com Lydia. O que no primeiro momento surpreende muito o Sr. Bennet, porque ele fala várias vezes, gente, que homem sarcástico, meu Deus. Bom, eu adoro o Sr. Bennet, as falas do Sr. Bennet para mim são as melhores. Mas ele fala várias vezes que ele fica até admirado por ele ter pedido tão pouco para poder se casar com Lydia e que ele sentia até pena do Sr. Wicca por ter que se casar com Lydia. E aí o tio de Elisa se oferece para fazer essa negociação, pede autorização para o Sr. Bennet para fazer essa negociação em nome dele e se prontifica ali a pagar o que está sendo pedido, o que deixa tanto Elisa quanto o Sr. Bennet e a Jane bastante preocupados em questão de que eles agora têm uma dívida com o seu cunhado e como que eles vão fazer para quitar essa dívida, mas ao mesmo tempo desconfiados porque o valor solicitado é um valor muito baixo, então eles ficam ali naquela meio sem entender o que está acontecendo realmente, o porquê que o Wicca pediu apenas essa quantia e tomou essa decisão de casar com Lydia, mesmo sabendo que ela não é uma menina de posses, enfim. Fica essa pulguinha no ar ali, nesses capítulos que não foi explicado muito bem e acredito que isso deva acontecer nos próximos. E a senhora Bennet, que no fundo está mais preocupada com o casamento do que com o bem-estar da sua filha, que já era de se esperar, e ao saber de tudo isso, ela sai pela vizinhança, falando para todo mundo que vai casar a filha, e já fica fazendo planos ali para o casamento, e fala para Lydia que ela vai poder ter tudo que ela quer para o seu casamento, inclusive já está até em busca de residência para os dois. Mas o senhor Bennet vem e finalmente corta as asas desta mulher, o que deixa ela louca. Gente, foram esses episódios, ficou um pouco extenso, mas realmente aconteceu bastante coisa. Mas eu estou gostando, gente. Para mim está sendo uma experiência maravilhosa, né? Como eu disse no início dessa leitura conjunta. É um livro que foge do meu gênero, não é o tipo de gênero que eu tenho costume de ler. É um clássico da nossa literatura e que hoje eu entendo perfeitamente porque esse livro ainda faz tanto sucesso. É uma leitura muito gostosa, tem muitas falas e que acaba prendendo ali a nossa atenção e a gente quer saber o que vai acontecer. Então eu espero que vocês também estejam com esse mesmo sentimento, que vocês também estejam gostando dessa leitura. Comente aqui embaixo, coloquem aqui nos comentários para mim, quem me escuta pelo YouTube, quem me escuta pelo Spotify, coloca na caixinha de perguntas que eu sempre deixo disponível em todos os episódios. O que vocês estão achando dessa leitura? O que vocês estão achando desses personagens? O que vocês estão achando da minha narração? Apesar de ter uma linguagem um pouco mais complicada, dou uma gaguejada de vez em quando ali, mas eu estou tentando trazer o meu melhor, gente. Então é isso, como eu falei para vocês, avisei lá no nosso Instagram, excepcionalmente essa semana nós vamos ter 4 episódios ao todo. Espero muito, estou pedindo a Deus para que eu consiga liberar todos os episódios a tempo dentro desse nosso cronograma, e se Deus quiser vai dar tudo certo. Então, em breve, logo já vai ter disponível aqui os próximos episódios, tá? Mas não deixem de votar também na nossa enquete, que o prazo é
até o dia 30 para vocês poderem votar. Lá pelo Instagram eu estou divulgando os resultados da enquete. Tem um livro que está assim, gente, disparado. Eu acredito que ele é um forte candidato aí para nossa leitura de novembro. Mas se você quiser saber que livro é esse, de qual livro que eu estou falando, procure lá no nosso Instagram, o Amigana Bookcast, e receba também, aproveita, né, para curtir lá os nossos posts, aproveita para seguir a gente por lá, porque é por lá que eu coloco todas as informações em primeira mão sobre os episódios e as nossas próximas leituras. Gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Uma excelente semana para vocês e até o próximo episódio da nossa leitura conjunta de Orgulho e Preconceito. Beijos!